Sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Que bom estarmos aqui, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra do Senhor. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, e estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos muito a noite inteira. Repita comigo: trabalhamos muito. E não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado, no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aleluia. Eu acho incrível, irmão, eu tenho lido esses dias o livro de Lucas. Lucas, ele é um evangelho. Nós temos evangelhos na Bíblia chamados semelhantes, sinótipos, que é o livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas Lucas é um evangelho que ele foi escrito não por um discípulo de Jesus, mas Lucas foi escrito por um médico que ao mesmo tempo que ele era médico, também ele era um historiador. Você vai ver tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos foi escrito por ele, esse médico. E ele foi verificar os fatos que tinham acontecido naquela época. Ele foi saber do que havia acontecido naquela época. Ele havia sido contratado por um homem chamado Teófilo. E esse homem o contratou para que ele fosse a Jerusalém para saber de tudo o que havia acontecido. E havia 2 contratos feitos com Teófilo. O primeiro contrato foi para saber da vida de Jesus. E o segundo contrato foi para saber o que aconteceu depois da morte de Jesus. Então, você vai ver no início de Lucas e também no início de Atos, todos esses 2 livros, Lucas ele falando sobre esse Teófilo, acerca daquilo que ele havia sido chamado para fazer. Mas Lucas, ele é um evangelho extremamente completo. Existem coisas que você só vai encontrar no evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas, ele traz um panorama bíblico, sabe, muito mais completo do nascimento de Jesus, dos acontecimentos que aconteceram antes do nascimento de Jesus. É Lucas que vai trazer sobre a vida de Isabel, vai trazer sobre a vida de Simeão. É Lucas que vai falar de coisas que os outros evangelhos não vão estar falando. Por quê? Porque ele foi muito minucioso naquilo que ele estava escrevendo. E Lucas, ele traz esse texto do início do ministério de Jesus, do início
da vida de Jesus. Um capítulo antes, em Lucas capítulo 4, você vai ver que Jesus havia sido tentado, Jesus havia recebido uma palavra de filiação de Deus, Jesus havia começado o seu ministério, mas Jesus estava aqui ainda meio sem discípulos. E esse texto de Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11 que nós lemos, ele é um texto que tem em todos os evangelhos. Você vai encontrar ele em Mateus, você vai encontrar ele em Marcos, você vai encontrar ele em João. Todos os evangelhos falam dessa situação que estava acontecendo. Que situação? Jesus, ele estava andando, ele já havia começado o seu ministério, ele já havia começado aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, mas agora ele encontra alguns homens, e uma multidão já estava atrás dele, e ele encontra alguns homens que estavam pescando naquele lugar, e esses homens haviam pescado a noite toda e não tinham pego nada. Jesus sabia o que havia acontecido, até porque ele conhece todas as coisas que acontecem, amém? Ele sabe de tudo, e ele olha para aqueles barcos vazios, ele olha para aqueles barcos vazios, e ele resolve entrar em um barco vazio. Jesus sempre entra em barcos vazios, irmãos. Ele sempre entra em ambientes que não tem mais jeito. Ele sempre entra em lugares, em casamentos que não tem mais solução. Ele sempre entra em relacionamentos que não estão dando certo, em amizades que foram deixadas para trás, em brigas de família. Se há um lugar que Jesus gosta de andar, é lugar onde há problema, onde há dificuldade. Se há um lugar onde Jesus gosta de andar, é um lugar onde Ele possa fazer milagre, amém? Porque o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus de milagre, é um Deus que faz milagre. Muitas vezes, quem sabe você não tem provado o milagre de Deus, quem sabe você não tem provado. Não é porque Jesus não quer fazer um milagre na sua vida, mas é porque você não tem disponibilizado o seu barco para Ele entrar. Eu acho muito interessante quando Pedro, ele não titubeia, ele não sabe quem é aquele cara, ele não conhece o cara, ele não sabe quem aquele cara é, mas ele percebe que algo diferente havia na vida de Jesus. E ele não reclama, né? Imagine eu chegando agora na praia dizendo: velho, me dá teu barco aí que eu vou dar uma volta nele. Eu quero ensinar umas coisas aí para uma pessoa. O cara vai me dar um tapão, irmão. E pescador geralmente é parrudo, é grande. O cara vai me dar um tapão. Sai daqui, você está doido, vai pegar meu barco para quê? Mas Pedro, ele não questiona Jesus e ele disponibiliza o barco, ele disponibiliza. Irmão, tem gente que tem passado por luta na vida, mas não tem dado acesso a Jesus. Não tem permitido que Jesus entre na vida daquela pessoa. Não tem permitido que Jesus entre para fazer um milagre. Porque Jesus está aqui nessa noite, Ele quer entrar na sua vida para fazer um milagre. Ele quer entrar na sua casa para fazer um milagre. Ele quer entrar no seu barco para fazer algo, sabe, extraordinário na sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ensina aqueles homens ali. Ele entra no barco, ele ensina aqueles homens, e depois ele sai do barco, e ele olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, vai pescar agora. Porque todo lugar que Jesus passa, o milagre acontece. Todo lugar. Não existe lugares difíceis. Existem lugares que Jesus ainda não pousou, porque o acesso não foi dado para ele. Ele não conseguiu entrar. Eu não tenho mais jeito, pastor. A minha família não tem mais jeito. Tem sim. Dê oportunidade para Jesus. Dê oportunidade para Jesus no seu casamento. Chame Ele para estar junto de você. Diga para Ele: Jesus, aqui está o meu barco. Então é interessante que o milagre é Jesus quem faz. Mas não é sobre esse tema que eu quero pregar exatamente isso essa noite. Eu quero falar nessa noite sobre resultado. Muito nós temos buscado sobre resultado, irmão. A vida tem sido uma busca constante sobre resultado. Eu preciso ter resultado na igreja, eu preciso ter resultado no meu trabalho, eu preciso ter resultado
na minha vida familiar, eu preciso ter resultado no concurso que eu quero fazer, eu preciso ter resultado em tudo que eu fizer. Não, o meu comércio tem que dar resultado, a minha vida tem que dar resultado. E nós vivemos um mundo onde o resultado é que fala pela gente. A gente vive um mundo que nós somos reconhecidos, não é por aquilo que nós somos, mas nós vivemos um mundo onde nós somos reconhecidos pelo nosso resultado. Se nós estamos dando resultado ou não. Isso até no meio da igreja. Eu às vezes converso com os pastores e a primeira pergunta que os pastores me fazem é: quantos membros tem a sua igreja? Parece que ele quer me medir se a minha igreja é grande ou é pequena. Se ela se torna relevante a partir do momento que ela é uma igreja grande, que tem muitos membros. Então, as pessoas estão preocupadas com o resultado. E olhe para mim, eu não estou aqui falando mal de resultado, mas eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra para você, que Deus não se relaciona com seus resultados. Você não é aprovado ou desaprovado pelos seus resultados. E Jesus está trazendo esse ensinamento tão grande para os discípulos ali. Até na salvação, irmão. A gente acha que a gente é salvo quando nós fazemos muito para Deus. E a gente acha, eu acabei de atender um menino mais cedo na Fraga hoje, e ele falava assim: pastor, há um espírito de acusação no meu coração, na minha vida. E ele dizia assim: eu não estou me sentindo salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque uma coisa acontece na minha vida e eu não estou buscando a Deus. Olha como a nossa mente, ela foi roubada, porque nós nos relacionamos com o nosso resultado. Até dentro do reino de Deus nós nos relacionamos se está dando certo, se não está dando certo. Nós fazemos uma conferência na igreja, e aí a gente acha o quê? A gente acha assim: a conferência foi boa se a igreja está cheia. Até no culto a gente se relaciona com os resultados. E eu estou falando que às vezes o meu coração também é roubado. Se aquele culto se converteu pessoas, eu fico mais feliz. Mas eu não fico feliz, não é pela conversão, é pelo resultado. E às vezes a gente entra nessa onda da meritocracia, aonde a gente acha que Deus vai se relacionar com o meu resultado, aonde Deus vai me amar mais se eu der um resultado maior, aonde Deus vai abrir mais portas para mim se eu fizer alguma coisa. E a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, aleluia, não vem de homens, para que ninguém se glorie. Se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. E a gente se relaciona com esse ambiente de obediência, de desobediência, de dar fruto, de não dar fruto, e nós esquecemos de viver Jesus. Nós esquecemos de viver o corpo. Nós esquecemos de viver a graça, esquecemos de viver aquilo que é mais importante. E Jesus, ele chega para aquele homem e fala assim: olha, vai para o barco. E ele vai para o barco. Ele diz: joga a rede do outro lado. Joga a rede agora. Pedro é obediente. Eu fiz até uma devocional sobre obediência hoje. Pedro é obediente, ele joga a rede. Ele pesca aquilo, ele tem um resultado extraordinário. Um resultado que ele nunca teve. A Bíblia vai dizer que o barco ficou cheio e teve que se chamar um outro barco. Sabe aquele outro barquinho que estava lá? Eles tiveram que chamar o outro, porque tinha dois no início do texto. Vem para cá. E o outro barco veio e encheu os dois barcos. Olha que resultado incrível. Você sai sem expectativa. Você sai com o coração frustrado, porque você trabalhou a noite toda e nada pegou. E aí agora você pega um barco cheio. Não, você pega 2 barcos cheios. E o que é que você faz com o seu resultado? O que é que você tem feito com o resultado que você tem, irmão?
Será que o resultado que você tem sido para a sua glória ou tem sido para a glória de Deus? Será que o resultado que você tem glorificado o seu nome ou tem glorificado o nome do Senhor? Será que aquilo que você tem exercido? E nós precisamos voltar para esse eixo hoje. Como igreja, nós precisamos trazer esse entendimento para que isso venha ficar muito claro na nossa mente. Porque nós vivemos em um ambiente onde as pessoas acham que o resultado é o mais importante. E Jesus prova isso, sabe como? Dizendo para Pedro: larga o teu resultado. Eu não te amo, não é porque você tem 2 barcos cheios de peixe. Ele diz: larga o teu resultado. Eu não estou falando que o evangelho não dá resultado, mas eu estou falando que o resultado não pode ser o nosso fundamento. O nosso fundamento é nossa filiação, e nós somos filhos de Deus, aleluia. Quer dê certo, quer dê errado, quer o barco esteja cheio, quer o barco esteja vazio, que as coisas aconteçam ou não aconteçam, nós somos filhos amados de Deus, e Deus já nos comprou por um alto preço, aleluia, e nós somos aliançados com o nosso Deus, aleluia, e Ele não nos mede pelo nosso resultado, mas sim por aquilo que nós cremos nele. Quantas pessoas hoje estão se julgando, quem sabe, né? Por tantas coisas, pelos erros da vida, né? Quem sabe você está aqui hoje, você já errou muito, irmão. E às vezes você fica se julgando com aquilo. Em vez de você recomeçar, você se julga. Em vez de você abrir o seu coração, você se julga. Em vez de você chamar Jesus para entrar no barco, você se julga. Jesus chega para Pedro, quando ele volta com aquele barco cheio. Eu fico imaginando Pedro, ele dizendo assim: meu Deus, ele diz assim, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Mas ele dizendo ao mesmo tempo assim: que bom, eu vou vender esses peixes aqui. Eu vou abrir uma peixaria, eu vou comprar um congelador. Você é o maior distribuidor de peixe de Jerusalém. Só vai dar eu na fita. A porta que Deus abriu, a porta que Deus abriu, a porta que Deus fez. Olha o que Deus fez, tá vendo lá? Olha como Ele é. Ele era desse jeito, agora está desse jeito. E eu vejo Jesus jogando um balde de água fria em Pedro. Na verdade não. Jesus estava trazendo Pedro para o eixo certo. E ele estava dizendo: deixe todos esses peixes e me siga, porque eu farei de você um pescador de homens. Sabe o que é que eu entendo? Eu entendo que existe um lugar em Deus que o resultado não é aparente, mas o resultado é em cima daquilo que nós estamos nos tornando. Não daquilo que nós estamos produzindo, mas aquilo que nós estamos nos tornando. Sabe, o grande mistério do Evangelho não é o mistério de nós produzirmos para o Evangelho. O grande mistério do Evangelho é a transformação que nós temos dentro de nós. E nós estamos sendo transformados, irmãos. Deus está nos transformando de glória em glória. A Bíblia vai dizer que assim é a jornada do justo, como o amanhecer do dia, ele vai sendo transformado de glória em glória. Nós já não somos mais quem nós éramos antigamente. Deus não está preocupado com os nossos resultados externos, mas Deus está nos pegando por dentro, irmão. Ele está mudando a nossa vida, Ele está mudando os nossos conceitos, Ele está mudando o nosso coração, porque aquilo que Deus faz não é a lógica, não é na lógica do homem, não é na lógica da terra. A lógica da terra é quem tem mais, é quem manda, quem é o primeiro é aquele que é mais rico. A lógica da terra é essa, mas a lógica do reino de Deus é totalmente diferente. O reino de Deus é aquele que é o último que se torna o primeiro. O reino de Deus é aquele que quer ser o maior, ele deve servir a
todos. A igreja é o único lugar, irmão, aonde o pedreiro prega, e não desfazendo do pedreiro, glória a Deus, mas que o pedreiro prega e o doutor ouve o que o pedreiro está pegando. Por quê? Porque isso não tem nada a ver, irmão, com as coisas desse mundo, não tem nada a ver com a sabedoria deste mundo. A Bíblia vai dizer: onde está, ó tu? Aleluia. O Senhor vai perguntar a Jó: onde estava tu quando eu criei, sabe, os luminares, quando eu criei a terra? Meu irmão, o livro de Romanos vai dizer: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu primeiro a Ele para depois receber? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ele eternamente. A Ele seja a glória. Não tem a ver com aquilo que você está produzindo, mas com aquilo que você está se tornando. E a vida cristã é uma vida de transformação. É uma vida onde Deus não se relaciona com os nossos erros, e Deus também não se relaciona com os nossos acertos. Como assim, pastor? Me explique isso, deixa eu te explicar, pra você não sair daqui meio louco hoje. A relação de Deus é com o conceito de filiação. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Levanta a mão. Seu filho erra? Erra ou não erra? A minha erra. A minha errou hoje. Se ela está em casa ouvindo no YouTube, não sei. Mas a gente estava passando vindo hoje da praia. A gente passou pela polícia. Ela estava com cinto, mas ela estava sem essa parte de cima assim. Ela estava só com a de baixo assim, né? Coisa que gosta de fazer, né? Aí a pastora virou e falou assim: tá com cinto, Rebeca? Ela, tô. Aí ela olhou assim e falou: não, cadê o cinto aqui? Não, eu tô aqui embaixo. Aqui embaixo. Aí eu virei para ela e falei: se eu tomar uma multa, você paga. Mas entenda, ela errou. Ela pode ter errado ou acertado, mas eu sou o pai dela. Você já acompanhou mães que têm filhos com problema de droga? Quem já acompanhou? Quem já viu isso na família? O cara rouba a casa, o cara faz tanta coisa de errado. Depois ele bate na porta da mãe e fala: mãe, eu estou aqui na porta, só me dá um pão. O que é que a mãe faz? O que é que a mãe faz? Ela abre a porta e ela diz: entra, senta aqui, meu filho, vou te dar um pão com café. Porque a relação dela não é com acerto ou com erro. A relação dela é com filiação. E se nós não entendermos que a relação de Deus conosco é como uma relação de pai e filho, nós não vamos entender a maioria das coisas do Evangelho. Nós não vamos entender nada no Evangelho. Por quê? Porque nós vamos achar que Deus se relaciona conosco pelo nosso acerto ou pelo nosso erro. É claro que Deus quer que sejamos filhos obedientes. E a obediência, ela é um sinal de um filho de Deus. Eu não tenho discussão disso. Todos aqueles que me ouvem a minha palavra e obedecem a minha palavra, esses são os meus filhos. Eu não tenho dúvida disso. Mas entenda, isso não é, Deus não começa isso na nossa vida como algo impositivo, dizendo para você: não, se você sair dessa linha, eu não sou mais o seu pai. Se você sair dessa linha, eu não sou mais o seu pai. Não, Deus nunca vai fazer isso, irmão. Por quê? Porque a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. Então o que acontece? Ele não vai se relacionar com os nossos acertos, nem com os nossos erros. Ele vai se relacionar com quem nós estamos nos tornando. O apóstolo Paulo vai dizer: eu não sou ainda aquele que eu deveria ser, mas eu também não sou aquele que eu era. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo da soberana vocação da qual eu fui chamado. Ele vai dizer: o bem que eu queria fazer eu não faço, o mal que eu não queria eu acabo fazendo. Ele está falando: eu estou em luta, uma luta dentro de mim, mas eu estou sendo transformado de glória
em glória. Eu estou sendo transformado dia após dia. Eu estou sendo transformado a cada dia. E Ele vai dizer assim: olha, aquele que mentia já não mente mais. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que dava falso testemunho, ele já não dá mais falso testemunho. Por quê? Porque a glória de Cristo está resplandecendo sobre a vida dele. E nós achamos que até a nossa transformação é por aquilo que nós fazemos. Quantas vezes a gente já ouviu assim, ó: você tem que pagar um preço, viu? Quem já ouviu isso aí? Pagar não, irmão, Jesus já pagou por você. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se aproximar dele. Você tem que deixar ele entrar no barco. Você tem que deixar ele participar da sua vida. Porque quando ele estiver participando da sua vida, não vai ser o pastor que vai dizer: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Vai ser o próprio Espírito Santo que vai falando com você, dizendo para você: caminha por aqui, anda por esse lugar, faz isso, não ouve isso, isso aí não vai te edificar, não faz dessa forma, não faz desse jeito. É o próprio Espírito Santo, irmão, que vai se mover, que vai fazer. Às vezes você está lutando. Quantas vezes, irmão, já aconteceu isso na minha vida, sabe, aqui nessa igreja. Às vezes a gente luta, sabe, para o marido se reconciliar com a esposa, a gente luta para o irmão se reconciliar com outro irmão, a gente luta para ver uma transformação na vida de uma pessoa. A gente vai lá, a gente fala, a gente luta, a gente está, sabe, caminhando, a gente está, sabe, ali fazendo, ali tentando exercitar isso e nada acontece. Mas há um mover do Espírito em algum culto. O pastor não precisa fazer nada, é a pessoa mesmo que vai: me perdoe, velho. É a esposa que vai abraçar o esposo e vai dizer assim: ó, eu errei. Porque operando Deus, quem impedirá? Quantas vezes a gente luta para a pessoa se converter, né? Ah, você tem que se converter, você vai para o inferno, viu? Você tem que se converter. E a gente fica naquela coisa, e nada acontece. Às vezes ela está num ambiente onde o Espírito Santo está fluindo. Nós estávamos esses dias na praia, e chegou lá Nengo Vieira, a esposa, e chegou a irmã de Valéria, da esposa dele lá, 72 anos. Uma mulher que já havia passado por 18 igrejas. Tem noção disso? Sabe, ela tá me ouvindo agora. E o que acontece? Ela tinha 5 anos que estava afastada da igreja. Ela chegou lá caladinha, a gente começou a conversar. 72 anos de idade, irmão. Começou a conversar, começou isso, começou aquilo. Passamos um dia excelente. Deu viração do dia, assim que veio, eu falei: vamos fazer um culto, né? A gente é crente. Pega o teclado, junta aí, vamos orar, vamos ler a Bíblia aqui. E a gente começou a tocar. Aí eu falei: irmã, a senhora canta, diga aí qual é a música que a senhora cantar. Ela começou a cantar aquela música. Começou a dizer assim, ela cantou essa música, irmão. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Ela disse: te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Quando ela começou a cantar isso, meu Senhor, a lágrima começou a escorrer do olho. Ela começou a chorar. Ela chorava e cantava: meu Senhor. E ela dizia: te agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. A voz já estava embargada, irmão. Meu lugar, a voz já estava embargada dela. Sabe, eu falei: Jesus está aqui. Jesus, oh, aleluia. O Espírito Santo está aqui, aleluia.
E a gente estava lá, começou a cantar, vai cantar outra, irmã. Ela cantou outra música, sabe, no final ela falou, eu estou aqui e eu quero pedir perdão aos irmãos, porque eu tenho 5 anos criticando todo mundo, e eu saí do convívio, do lugar que eu nunca deveria ter saído, que é a família de Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É por aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. O culto não é resultado da pregação do pastor, o culto é resultado do Espírito. O louvor não é resultado do ensaio. Vocês podem ensaiar, morrer e não acontecer nada aqui, mas o louvor é resultado da presença do Espírito, daquilo que o Espírito pode fazer, porque é o Espírito que sonda a sua vida, é o Espírito que sonda o seu coração, é Ele que conhece o íntimo da sua vida, é Ele que sabe as suas necessidades, é Ele que conhece e prescuta o seu andar, o seu falar e o seu agir. Por isso que o Senhor diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar boas novas. Ele me enviou, aleluia, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, aleluia, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se dê ornamento por cinza, veste de louvor por espírito angustiado, até que eles se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Isso só acontece quando o Espírito está sobre mim. E a proposta de Jesus para Pedro era essa: largue o seu resultado terreno, porque eu vou ensinar você a se mover pelo Espírito. Largue o seu resultado terreno, porque eu vou começar a ensinar você a se mover pelo Espírito. E quando a gente se move pelo Espírito, sabe o que acontece, irmão? Mesmo que o resultado não seja da forma que a gente acha que deve ser, há contentamento no nosso coração, alegria no nosso coração. Você sabe como foi a conversão do maior evangelista das nossas décadas agora, chamado Billy Graham, né? Você sabe como ele se converteu? Ele se converteu em uma cruzada evangelística. Ele se converteu em uma cruzada evangelística, aonde as pessoas montaram palco, aonde milhares de pessoas se convertiam. Mas naquele dia, nos escritos daquela cruzada estava assim: nós não obtivemos tanto sucesso como nos outros dias. E apenas se converteu um jovem, e o nome dele é Billy Graham. Porque aquilo que você acha que não é sucesso, pode ser sucesso no céu. Porque quem move as coisas não é a terra, quem move as coisas é o céu. Porque é assim na terra como é no céu. Não é o inverso. O convite de Jesus para Pedro não era um convite para Pedro, sabe, nunca mais ter resultados terrenos, mas era um convite para Pedro entender que a partir daquele momento ele não ia se mover pelo jogar da rede dele, mas ele ia se mover pela rede dos céus, pela glória dos céus, pela vida dos céus. E quem sabe a gente está tão preocupado com tanta coisa, sabe, irmão? A gente está preocupado com tanta coisa. Quem sabe você está aqui com a cabeça, sabe, a mil, não sabe o que vai fazer da vida esse ano. E Deus está dizendo para você hoje: mova-se pelos céus. Não mova-se pelos seus resultados. Não mova-se pelo seu braço, por aquilo que você pode fazer, irmão. Não, não, não. Quando você vai ver a história bíblica, você vai ver que os homens que viveram milagres, eles viveram milagres, não foi porque a terra, não é porque eles eram fortes, não é porque eles eram grandes, mas é porque eles estavam cheios do Espírito Santo.
E esse é o grande segredo da igreja. Esse é o grande segredo de uma vida cristã. Não é ela ser o maior ou ter o maior conhecimento, mas é ela ser cheia do Espírito Santo. Existem pessoas, irmãos, sabe, que precisam voltar a esse ambiente de se mover pelo Espírito Santo, de se mover por aquilo que Deus está falando ao coração dela, não pelo resultado, não pela proposta. Quantas propostas eu já tive na minha vida, irmão? Antes de eu começar essa igreja aqui, meu pastor chegou para mim e falou assim: Neto, eu vou te dar a igreja. Ele queria me dar a igreja, irmão, que eu congreguei a vida toda. Falou: a igreja tem aqui, na época tinha uns 120 membros, 150. Ele falou: tem som, tem tudo, está tudo pronto, eu vou te entregar, eu vou embora para Salvador. E eu falei: pastor, eu não estou procurando, sabe, oportunidade. Eu estou procurando uma visão de Deus, é totalmente diferente. Eu estou cansado, porque, irmão, quando você trabalha com o seu braço, você se cansa. Quando você trabalha com a sua força, você se cansa. Mas quando você trabalha no Espírito, o Espírito renova todas as coisas. No momento que eu estou cansado, é aí que eu estou forte. No momento que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque eu não estou fazendo na carne, eu estou fazendo no Espírito. Quem sabe você precisa voltar para esse ambiente e dizer para Jesus: Jesus, eu vou largar e deixar o meu barco, e eu vou seguir o Senhor. E Jesus teve que lembrar a Pedro isso, irmão. Jesus teve que lembrar a Pedro isso. Porque o diabo sempre vai querer que você retorne para o ambiente onde você se move pelos seus resultados. A Bíblia, ela vai dizer lá em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Aleluia. João capítulo 21. 21. Olha o que diz no texto. Aleluia. Diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, a Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, o que Simão disse aí no versículo 3? Vou pescar. O diabo sempre vai querer te levar para esse mesmo lugar que Jesus tirou. O lugar da sua força, o lugar do seu braço, o lugar do seu entendimento. Vou pescar. Dizendo eles, também nós vamos. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite não apanharam o quê? Nada foi apanhado. Mesma coisa, irmão, que aconteceu lá, não foi? Não é a mesma coisa? Disse-lhe, pois, e sendo já manhã, Jesus se aproximou-se da praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Eu acho interessante como Jesus, ele é gracioso e engraçado, irmão. Eu fico imaginando ele dizendo: tem alguma coisa para vocês comerem? Porque eu já tirei vocês desse lugar e vocês voltaram para o mesmo lugar que eu tirei vocês. Vocês têm alguma coisa aí? Tem algum resultado? Cadê o resultado? Cadê o resultado da pesca que não teve? E disse-lhe Jesus: tem alguma coisa de comer? Respondeu ele: não. E ele disse: lancei a rede para o lado direito do barco, mesmo lado, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá atrás, fazer do mesmo jeito, e achareis. Eles lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão olha o tanto de peixe que era ali, irmão. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Por quê? Porque a humanidade hoje quer se relacionar a Deus, relacionar
com Deus e conhecer se Deus está no lugar pelo resultado. Mas Deus não relaciona-se com você pelo resultado. Ele disse, é o Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão uns 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que eles desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora vocês apanharam. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 123 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Depois de ter ressuscitado dentre os mortos, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Qual era a preocupação de Jesus? Era os peixes? Era a transformação. Ele chega para Simão e ele diz assim, Pedro, você me ama? Você me ama? E Pedro disse, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então, seja pescador de homens. Apacenta minhas ovelhas. Não volta para o lugar de onde eu te tirei. Não volta a achar que é os teus resultados que vão fazer grandes coisas na tua vida. Porque tem muitos, irmão, tem muitos milionários. Eu estou dizendo que cada vez mais eu tenho sido procurado por essa turma, que estão trancados dentro de mansões aqui em Feira de Santana hoje, querendo tirar a própria vida. Porque ele tem muitos peixes, mas ele não tem nada mais do que isso. Jesus olha para ele, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Jesus pergunta a segunda vez, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pela terceira vez, e Pedro se entristece. E essa palavra entristecer-se é a mesma palavra de arrependimento. É o mesmo significado de arrependimento. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que a tristeza segundo o homem promove remorso, mas a tristeza segundo Deus promove arrependimento. E essa palavra tristeza é a mesma palavra. E a Bíblia vai dizer, e entristeceu-se Pedro e disse, eu te amo, Senhor. Ou seja, ele se arrependeu. Arrependeu de quê? De se relacionar com o resultado. Quem sabe nessa noite Deus trouxe você aqui para trazer você de volta ao centro da vontade dele. Quem sabe Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você, olha, eu tenho muito mais para fazer na tua loja, no teu restaurante, na tua rede social. Eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Eu tenho muito mais para fazer, muito. Mas eu não posso fazer enquanto você estiver preocupado com os peixes. Deus vai te dar peixes, amém? Mas os peixes não vão ter o seu coração, porque o seu coração será do Senhor. O seu coração será de Deus. Estou viajando agora, e como alegra isso no meu coração. Estou viajando agora para São Paulo. Eu vou pregar no aniversário da igreja lá, Reino. Eu lembro que há 5 anos atrás eu estava indo para São Paulo. Eu estava indo para o Rio de Janeiro, passar minhas férias de carro. Quando eu chego em Vitória de Conquista, o Espírito Santo fala comigo, vá para São Paulo.
Falei, meu Deus, vou para São Paulo fazer o quê? Eu liguei para Ricardo, falei, filho, eu estou indo para São Paulo. Vou ficar em tua casa, viu? Estou descendo. Ele, venha, venha. Quando eu cheguei lá, sabe, aquele ambiente assim, sempre agradável, junto com os irmãos. Eu falei, o Espírito Santo falando para mim, eu vou começar uma igreja aqui. Eu falei, como assim, rapaz? Eu estava naquela paranoia, eu comecei a conversar com ele, falei, filho, e aí? Ele falou, não, eu estou orando, cadê o povo? Onde é que estão seus irmãos? Onde é que está a sua família? Ele falou, Neto, é bom que tu está aqui, eu quero que você apresente minha filha, Antonella. Eu falei, vou apresentar a Antonella. Mas a gente vai fazer um culto. Chama todo mundo para o culto. Domingo de manhã a gente vai fazer um culto. Eu cheguei lá no sábado. Amanhã a gente vai fazer um culto. Vamos fazer um culto. A gente fez um culto, um mover de Deus, uma unção de Deus, uma presença de Deus. E eu lembro que ele falava assim, ele falou, Neto, mas Roseli tem medo, a esposa dele. Ele falou, deixa eu conversar com a Roseli. Eu, pastora Érica, a gente sentou, começou a conversar. Você sabe quem comanda a igreja hoje é Roseli, ele não faz nada. Se você se mover pelo Espírito, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Se você se mover pelo Espírito, Deus tem muito mais para fazer sobre a sua vida. Deus está te levando para um tempo novo na sua vida, onde você não vai se mover mais pelos peixes, onde você não vai se mover mais pelas necessidades, você não vai se mover pelas oportunidades que foram abertas para você. Não, não, não. Deus, Ele não quer que você se mova pelas oportunidades, não. Deus, Ele vai colocar você para se mover pelo Espírito. E hoje a igreja está fazendo 5 anos. Quando nós fomos para Fraga Maia, a mesma coisa aconteceu. E nós precisamos começar a entender que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Eu quero te convidar a você ficar em pé, em nome de Jesus. Não sei se já aconteceu com você, de você ter tudo e às vezes parecer que você não tem nada, irmão. Eu já vivi tantas loucuras da minha vida, irmão, com o Espírito Santo. Tanta coisa assim, sabe? Eu acho que Deus está querendo trazer a sua igreja para esse lugar novamente. Eu acho que a gente está muito certinho, sabe? Muito querendo pescar peixe, lançar rede, pegar rede. Jesus está querendo fazer alguma coisa diferente, amém? Nesse ano, porque esse ano é ano de céus abertos, amém? Ele está querendo que você se mova de uma forma diferente. Ele está querendo que você se mova de um jeito diferente. Que você faça, mesmo que você às vezes não creia, às vezes você está ali, mas ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que Deus está querendo fazer. Quem sabe a porta fechada, essa porta é porque Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Deus tem algo muito mais poderoso para fazer na sua vida. E Deus está te chamando hoje para você andar no mundo espiritual, amém? No modo, amém? Vamos andar no modo espiritual, aleluia. Vamos andar no modo, vamos colocar o nosso celular no modo espiritual, amém? Vamos colocar nesse modo, vamos voltar para esse lugar, amém? De oração, lugar de busca, lugar do Espírito Santo, amém? Aonde os céus vão começar a falar coisas para a nossa vida, aonde os céus, eu vou te falar uma coisa, irmão, olha para mim, eu na minha época que eu me converti, hoje não, hoje você se converte na igreja, no outro dia alguém te liga, marca reunião com o pastor, te acompanha, faz tudo isso, irmão. Quando eu me converti não tinha nada disso, irmão, não tinha discipulado da igreja, não tinha nada, irmão, sabe, tinha reunião, não tinha nada, fazia nada na igreja, irmão.
Sabe quem foi meu discipulador? O Espírito Santo de Deus, amém. Eu entrava no meu quarto, sabe, e ele começava a falar o meu coração, ele começava a ministrar a minha vida. Ele começava a ministrar a minha vida. Sabe por quê? Porque Ele pode fazer isso na nossa vida. Ele pode transformar a nossa vida. Eu não estou anulando o discipulado, eu não estou anulando acolhimento, mas eu estou dizendo que ninguém pode substituir o Espírito Santo. Nenhum esforço de peixe humano vai substituir as maravilhas que Deus tem para fazer. Quem sabe hoje Deus precisa fazer a mesma oração que o profeta fez com o seu moço, dizendo assim: ó, abre o olho dele aí agora. Quando eles estavam nas colinas contra os midianitas, e os midianitas eram muitos, e o profeta disse: olha, Deus vai abrir o seu olho, porque maior e maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E os olhos dele foram abertos, e ele viu milícias de anjos ao redor dos midianitas. Quem sabe Deus está precisando abrir os nossos olhos espirituais. Deus está precisando começar a levar a sua igreja a andar no modo espiritual, em nome de Jesus. Quem sabe você já teve grandes experiências com Deus, mas Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Aleluia.